Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O CEO e a faxineira. Uma história de amor improvável, nascida no silêncio dos corredores. Na torre reluzente de La Défense, um gigante de vidro e aço que dominava o horizonte parisiense, Mathieu Delcourt era uma figura quase mitológica. Aos 42 anos, ele era o CEO da Delcourt e Parceiros, uma empresa próspera especializada em tecnologia de ponta e inteligência artificial. O homem personificava a perfeição do sucesso profissional, brilhante, calculista e implacável. Seu cabelo preto impecavelmente penteado, terno sob medida e olhos frios e pétreos refletiam uma ambição inabalável. No mundo dos negócios, seu nome era sinônimo de poder e controle. Mas por trás da armadura invencível do CEO, escondia-se um homem tomado por um vazio silencioso. Mathieu construiu sua carreira com base em um princípio simples, mas radical. As emoções não têm lugar nos negócios. Ele havia forjado essa regra para si mesmo ainda jovem, após observar seu pai, um homem brilhante, mas devastado pela paixão e pelo fracasso. Portanto, cortou laços com qualquer coisa emocional, adotando uma visão clínica e quase desumana das relações humanas. Aos seus olhos, só existiam números, contratos, estratégias. Todos os dias, ele acordava às 5 da manhã e tomava café da manhã sozinho em um apartamento que havia decorado com austeridade glacial. Minimalista, desprovido de aconchego, cada peça de mobiliário era selecionada não pelo conforto, mas pela eficiência. Seu chefe pessoal preparava pratos com sabores sofisticados, mas Mathieu nunca os saboreava. Seu prazer residia nos resultados, nos lucros, na dominação. No entanto, lá no fundo, ele sentia que algo estava quebrado. Talvez um resquício de humanidade, um espaço de significado que havia desaparecido lentamente. Ele sentia isso cada vez mais a cada noite, voltando para casa sozinho, para o silêncio de seu apartamento. As noites eram as piores. O trabalho não era suficiente para preencher o vazio interior. Seus pensamentos giravam em círculos, presos em um ciclo sem fim. O que estou perdendo? Ele às vezes se perguntava, sem nenhuma resposta concreta. Não tinha tempo para procurar. A angústia da solidão permanecia soterrada sob uma pilha de arquivos e decisões estratégicas. Mas ele sabia que não podia fugir para sempre. Certa noite, enquanto permanecia até mais tarde do que o habitual em seu escritório, rastreando os erros de seus subordinados e supervisionando os últimos relatórios financeiros, ele ouviu passos no corredor. Não era a primeira vez que a notava, mas naquela noite algo mudou. Aissata, 34, varria silenciosamente o chão dos escritórios no andar de cima, suas mãos hábeis guiando a vassoura com uma precisão quase coreográfica. Ela estava lá todas as noites depois das 21 horas, quando o mundo corporativo se esvaziava de seus ocupantes. No silêncio dos escritórios vazios, ela era como uma sombra, invisível, quase elusiva. Ela limpava e reorganizava os espaços de trabalho com a meticulosidade de uma artista, mas a luz nunca a atingia. Ela simplesmente se misturava ao fundo, apagada pela grandiosidade do prédio e pela hierarquia que governava aquele universo frio. Aissata morava num pequeno apartamento de 2 cômodos em Saint-Denis, com sua filha Fatou, aos 6 anos. A vida não tinha sido fácil para ela. Como mãe solteira, ela conciliava longas horas de trabalho com os cuidados com a filha. Ela teve sonhos, era uma vez. Sonhos de arquitetura. Ela era brilhante, cheia de potencial. Fora admitida na Escola Especial de Arquitetura, com projetos que poderiam ter transformado bairros inteiros. Mas a realidade da vida a alcançara. Sua mãe doente precisava de cuidados constantes. O pai de sua filha, um homem por quem ela se apaixonara na juventude, desaparecera, deixando-a em uma solidão avassaladora. A necessidade de trabalhar para sustentar a família havia tomado conta de suas aspirações. Seu sonho de arquitetura havia gradualmente se esvaído, substituído pela rotina diária de ser dona de casa. Um papel que a sociedade havia atribuído a milhares de mulheres como ela, invisíveis, silenciosas e ainda assim essenciais. Ela não reclamou porque era sua luta. Aprenderá a sorrir, não do tipo que se exibe diante das câmeras, mas do tipo que nasce da aceitação e da resiliência. Um sorriso forjado na dor, mas também na esperança. E era essa esperança que a mantinha em pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando chegava em casa à noite, Fatou a olhava com olhos curiosos, e Aissata sabia que estava fazendo tudo isso por ela. Fatou um dia ficaria orgulhosa de sua mãe. Naquela noite, enquanto limpava o escritório do 30º andar, um gesto desajeitado fez cair um vaso elegante, um objeto de rara beleza, inestimável.
O som de vidro quebrando ecoou pelo silêncio. Aissata abaixou-se para recolher os cacos, ansiosa com as possíveis consequências. Talvez fosse demitida. Talvez fosse acusada de negligência. Tentou juntar os cacos o mais rápido possível com o coração disparado. Então ela ouviu uma voz um tom calmo, mas autoritário. É apenas um objeto. Ela sentou-se abruptamente, surpresa. Não se tratava de mais um funcionário. Era Mathieu Delcourt, o homem à frente do império. Ele a observava parada na porta com um olhar intenso fixo nela. Aissata, com o rosto ardendo de vergonha, esperava palavras frias. Uma repreensão áspera. Talvez até uma dispensa. Mas em vez disso, ele se ajoelhou para ajudá-la a recolher os cacos de vidro. Seu gesto era raro, quase incomum para alguém de sua posição. Ela olhou para ele por um momento, confusa, antes de se recompor. Sussurrou. Sinto muito, Sr. Delcourt. Foi um acidente. Ele lançou-lhe um olhar franco, mas seus olhos não revelavam raiva. Ele simplesmente disse. Tudo bem. É só um objeto. Eles ficaram ali por alguns segundos, em um silêncio pesado, antes que ele se levantasse e desaparecesse no corredor, deixando Aissata sozinha, ainda em choque. Nos dias seguintes, um hábito estranho tomou conta do escritório de Mathieu Delcourt. Ele não vinha mais simplesmente para monitorar relatórios financeiros, ajustar estratégias ou discutir aquisições. Ele também vinha, cada vez com mais frequência, após o expediente, quando o silêncio tomava conta da torre e os funcionários já haviam saído. Ele veio olhar para ela. Não intrusivamente não. Era sutil, quase imperceptível. Ele ficava sentado em seu escritório, com a porta entreaberta, observando Aissata trabalhar. Observava-a sem que ela percebesse, mas tinha a impressão de que cada movimento que ela fazia acrescentava um toque de cor ao seu mundo, de resto cinzento. Às vezes ele a ouvia cantarolar melodias de sua terra natal, canções malinesas que ela cantava em voz baixa enquanto percorria os corredores. Melodias suaves, mas que carregavam toda a dor e esperança de sua história. Essas canções tinham um poder mágico, um poder de ressoar nas profundezas da alma daqueles que sabiam ouvir. Certa noite, ao observar novamente a silhueta de Aissata ao longe, tomou uma decisão que lhe parecia simples e ousada: oferecer-lhe um café. Mas, é claro, não queria simplesmente oferecer-lhe uma xícara como um gesto trivial. Esse pequeno ato tinha um significado especial para ele. Queria começar algo, iniciar uma conversa. Ele pegou 2 cafés e caminhou em sua direção, atravessando o corredor vazio. Ao alcançá-la, olhou hesitante e entregou-lhe um dos cafés. Achei que você gostaria de uma pequena pausa, ele disse, com um pequeno sorriso nos lábios. Aissata olhou surpresa, mas sua resposta não demorou a chegar. Eu não bebo café, ela disse, sorrindo levemente. Mathieu, um pouco surpreso, mas divertido com a situação, ergueu as sobrancelhas. Então do que você gosta? Ele perguntou curioso. Ela pareceu pensar por um momento, então respondeu com uma voz calma e alegre. O Bishop, ela disse. Mas você não encontrará nenhum em suas máquinas, eu acho. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando-a com mais atenção. Então sorriu, seu olhar suavizando-se um pouco. O Bishop, hein? Vou ver o que posso fazer. No dia seguinte, no mesmo horário, Aissata recebeu uma ligação da recepção. Uma garrafa de Bishop recém-entregue acompanhava um pequeno bilhete, escrito pela mão de Mathieu, para sua saúde por um sabor diferente. Gradualmente a conversa entre eles se intensificou. Primeiro palavras trocadas nos corredores, cumprimentos que mal passavam de uma formalidade. Depois conversas casuais sobre assuntos triviais, o tempo, filmes, culinária. Mas essas trocas, embora aparentemente leves, acabaram abrindo caminho para diálogos mais profundos. Aissata, embora ainda cautelosa no início, aos poucos se deixou domar. Descobriu um homem por trás do traje, um homem que jamais imaginaria. Apesar da aparente frieza, ele era atencioso, curioso e realmente ouvia. Ouvia suas histórias, seu passado, seus sonhos frustrados. Estava genuinamente interessado no que ela dizia. E aos poucos, ela se abriu mais para ele. Por sua vez, Mathieu se viu cativado por Aissata. Conhecera muitas mulheres, mas nenhuma lhe despertara essa mistura de admiração e curiosidade. Aissata não era como as mulheres que ele costumava ver. Ela não era atraente no sentido convencional, mas havia algo nela, algo profundamente humano e autêntico. Ela era, vivo, em um mundo que ele frequentemente considerava mecânico demais. Isso forçava a questionar suas certezas e a se reconectar com emoções que ele havia reprimido por muito tempo. Um dia, após várias semanas de conversas, ele decidiu convidá-la para jantar. Fazia parte do seu processo de exploração, uma nova experiência neste mundo onde tudo era calculado.
Ele abandonou a formalidade da situação. Era uma jantar, não uma reunião de negócios. Ele queria ver Aissata, não como uma funcionária de sua empresa, mas como uma pessoa. Ela hesitou no início, mas finalmente concordou. O jantar aconteceu em um restaurante modesto, um lugar tranquilo, longe da agitação de La Défense. Não era um lugar refinado, mas um lugar onde as pessoas vêm em busca de simplicidade e tranquilidade. Não havia jornalistas, seguranças ou olhares curiosos. Mathieu e Aissata se encontraram em torno de um prato de frango yassa, um clássico da culinária senegalesa que Aissata escolhera e que Mathieu descobria pela primeira vez. Riram, conversaram sobre tudo e sobre nada, mas também sobre coisas mais profundas, sobre os sonhos que Aissata deixará para trás, sobre os arrependimentos que ambos compartilhavam, mesmo que para ele, esses arrependimentos estivessem um pouco mais escondidos sob camadas de orgulho e distância. Aquela noite marcou um ponto de virada. Eles se encontraram no mesmo terreno, longe das hierarquias sociais, longe dos papéis impostos pela sociedade. Mas como acontece com todas as histórias de quem quebra as convenções, rumores começaram a circular. Poucos dias depois do jantar, rumores começaram a se espalhar pelos corredores do Delcourt e parceiros as pessoas se perguntavam por que Mathieu, o chefe da empresa, passava tanto tempo com Aissata. Suas conversas se tornaram cada vez mais visíveis. Funcionários, gerentes e até acionistas começaram a fazer perguntas. Era uma empregada doméstica. Preto ele era o CEO de uma das empresas mais poderosas da França. O relacionamento deles não era apenas inédito, era para muitos escandaloso. Os murmúrios se transformaram em críticas abertas. Alguns membros do conselho, especialmente os mais conservadores, estavam abertos ao diálogo, mas alguns não hesitaram em expressar sua indignação. Um CEO com uma empregada negra? Era impensável. Os jornais começaram a se envolver. Uma revista em tom sensacionalista publicou a manchete: "O amor também purifica as classes sociais?" A imagem de Mathieu foi brutalmente posta em causa. Para os seus detratores, esta relação não passava de um grande escândalo. A pressão aumentou. Certa tarde, a caminho de uma reunião crucial, ele foi chamado à sala de reuniões. A pergunta foi direta e inequívoca. "Mathieu, você deve escolher. Se você continuar com esse relacionamento, você comprometerá a imagem da empresa." O olhar dos membros do conselho era frio, clínico e calculista. Mas Mathieu, desta vez, não se esquivou. Levantou-se, encarou cada um deles e respondeu com uma simplicidade desarmante: "Então escolho fazer um acordo." Ele não tentou se explicar mais. Não precisava mais de justificativas. Seu coração, sua alma, lhe dera a resposta. Este não era o fim do seu império. Era apenas o começo de uma nova forma de sucesso. Com o passar dos meses, os ecos da decisão de Mathieu Delcourt foram se dissipando. Após anos ascendendo na carreira em um mundo implacável, onde o sucesso era medido pelo tamanho do lucro e pelos bolsos fundos, Mathieu se viu diante de uma escolha radical. Ele anunciou sua renúncia. Os líderes de Delcourt e parceiros ficaram atônitos. Os acionistas preocupados lutaram para convencê-lo a ficar, mas Mathieu sabia, no fundo, que seu lugar não era mais ali. Ele havia deixado um império de vidro e aço, um mundo onde o valor das coisas é calculado apenas em termos financeiros. O que ele havia descoberto por meio de Aissata não era uma visão fria do mundo, mas um calor humano que transcende todas as barreiras sociais, raciais e econômicas. Mathieu vendeu suas ações da empresa, uma decisão que abalaria as pessoas próximas a ele. Ele não tentou explicar sua escolha a ninguém. Aissata, no entanto, sabia. Ela já ouvira antes de tudo aquilo. Sabia que o que ele buscava não era fama, mas significação. Ao se desfazer de seus antigos bens materiais, ela o acompanhou nessa mudança. Juntos compraram um pequeno imóvel em Saint-Denis, um lugar simples e modesto, mas cheio de promessas. O projeto que ele lançou com Aissata foi de uma simplicidade tocante, mas também de grande profundidade. A escola gratuita para mães solteiras, um espaço onde essas mulheres, frequentemente excluídas do mundo do trabalho devido ao seu status social ou responsabilidades familiares, pudessem se preparar para novas carreiras. Mathieu viu nos olhos dessas mulheres uma determinação não menos forte que a de suas antigas colegas. Ele sabia que elas tinham um potencial incrível se tivessem a chance de florescer. Aissata foi mais do que uma parceira. Ela foi a pedra angular do projeto. Ela viveu essa realidade, e foi ela quem, em seus braços, em seu olhar, carregou a esperança de todas essas mulheres. Ela trouxe sua expertise, não apenas para a concepção dos programas, mas também para a gestão dos desafios administrativos e logísticos. A escola, inicialmente pequena e modesta, tornou-se uma farol de luz para muitos.
Mas esse caminho não foi fácil. Os primeiros meses foram difíceis. Aissata e Mathieu enfrentaram obstáculos inesperados. Menos conforto, menos luxo, uma vida cotidiana composta de tarefas diárias, noites sem dormir organizando eventos de arrecadação de fundos, procedimentos administrativos e trabalho para que todas as mulheres matriculadas na escola pudessem ter acesso a uma educação decente. Mas nessa luta havia algo que o dinheiro nunca poderia oferecer: uma satisfação real, uma sensação de realização. Momentos de desânimo eram frequentes. Havia meses em que o dinheiro era escasso, em que as contas se acumulavam. Os dois recém-chegados a este mundo sem rede de segurança às vezes sentiam o peso desta nova realidade. No entanto, nunca tinham estado tão próximos um do outro. Moravam num apartamento pequeno e modesto em Saint-Denis, mas nunca tinham tido o maior riquezado que o seu amor. E então havia as mulheres. Essas mães solteiras, essas mulheres que se perderam no labirinto da vida, muitas vezes esmagadas pelo peso de suas responsabilidades, mas que na escola de Mathieu e Aissata se redescobriram. Aprenderam a ter orgulho de quem eram. Aprenderam a acreditar neles, para redefinir seu lugar no mundo. Tornar-se designers gráficos, costureiras, mulheres empreendedoras. A luz nos olhos deles era a prova de que tudo era possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. 3 anos depois, a escola tornou-se uma modelo. Agora, a escola treinava cerca de 100 mulheres por ano, e a demanda continuava a crescer. Essas mulheres, antes invisíveis para a sociedade, estavam se tornando impulsionadoras da mudança. Suas vidas estavam sendo transformadas e, com elas, a dinâmica de um bairro inteiro. A escola havia se tornado um símbolo de esperança, um exemplo do que era possível quando o amor e a determinação eram colocados a serviço um do outro. Aissata, por sua vez, finalmente realizou seu sonho. Ela completou seus estudos em arquitetura, um sonho que ela havia deixado para trás anos atrás, quando a vida a empurrou a abandonar suas ambições pessoais. Agora ela não era apenas uma arquiteta do futuro, mas também uma arquiteta do coração. Ela mesma projetou novas instalações da escola, edifícios que eram modernos e acolhedores, uma metáfora para sua própria jornada. Mathieu, por sua vez, frequentemente ficava no fundo da sala de aula, observando as mulheres que falavam com confiança, que haviam tomado posse de seu futuro. Ele não era mais o CEO de uma grande empresa, mas tinha arrependimentos. Ele havia encontrado um poder real, o de mudar vidas para dar esperança às mulheres que antes se acreditavam invisíveis. Ele não era mais um empresário frio e distante, mas um homem que entendia o que significava estar verdadeiramente vivo. Um dia, um jornalista veio visitar Mathieu na escola. Era um jornalista famoso, conhecido por suas perguntas ásperas e muitas vezes cruéis. Sentou-se à sua frente e fez a pergunta que sabia que provavelmente o acompanharia pelo resto da vida. Você se arrepende de ter deixado tudo para uma faxineira? Mathieu, acostumado a perguntas embaraçosas, respirou fundo. Seu olhar pousou no horizonte, onde viu mulheres indo e vindo, orgulhosas de quem haviam se tornado. Então sorriu. Sorriu para a sabedoria que havia adquirido ao longo dos anos, a sabedoria que só a vida poderia lhe dar. Não, ele disse simplesmente: deixei um império vazio por uma mulher que me ensinou a viver. Ela não limpava apenas escritórios. Ela limpava minha alma. Ele se levantou, sorriu para o entrevistador e foi até a janela. O jornalista ficou ali pensativo, percebendo que havia tocado em algo muito maior do que imaginara. Não se tratava apenas de uma improvável história de amor. Era a transformação de um homem que aprenderá que o verdadeiro poder reside na capacidade de mudar vidas, para se livrar das correntes do passado e dar aos que ficaram para trás a oportunidade de renascer.